Piratas em Santos. Polícia investiga a ação de grupo que invadiu o navio carregado com mais de 1 tonelada de cocaína. Pelo menos 4 homens armados conseguiram subir no navio. A suspeita é que os criminosos tenham usado uma corda e um gancho para poder escalar e chegar ao convés. O ex-ministro da Fazenda do PT, Guido Mantega, vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro no caso que ficou conhecido como MP da crise. Propina no Rodoanel. O doleiro Alberto Youssef confirmou à PF que também participou do desvio de dinheiro das obras do Rodoanel durante os governos do PSDB. Jazz a bordo. Grupo de artistas embarca em Kombi para levar música aos 4 cantos da cidade. Questão de transformação importante para a gente, né? De levar o jazz como uma música assim que não é um bicho de 7 cabeças, né? É uma música que o pessoal curte. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Sabe aquela vontade incontrolável de comer doce? Ela tem controle. Nesta terça, a nutricionista Mariana Ferri mostra como podemos reduzir esse desejo louco por guloseimas. Na nossa culinária, a chefe Ju Abud prepara um arroz com rabada super gostoso. Sandra Daniotti conta quais são as responsabilidades legais dos pais. E para completar, o Dr. Eliano Pellini tira todas as suas dúvidas sobre sexualidade humana. Tem como perder? Claro que não. O Mulheres é nesta terça, às 2 da tarde, e eu espero você aqui para curtir o programa juntinho comigo. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tem gente que fala na Folha que ele comandou um grande esquema de corrupção no país, que ele é o maior bandido da República e que um condenado não pode concorrer à eleição. Também tem gente que fala na Folha que ele foi de longe o melhor presidente do Brasil, que ele é inocente e que a eleição sem ele é fraude. Você lê todo tipo de opinião na Folha, mas nas reportagens só publicamos aquilo que aconteceu. Folha, aberta opiniões, fechada com os fatos. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Para muita gente, a palavra colesterol já causa arrepios. Mas não precisa ser assim, não. Nessa segunda, a nutricionista Carolina Santos explica os papéis da gordura do bem no nosso organismo. No musical, tem o rock da banda Crazy Heads. Pra muito do sol não vai nascer. Pra muito do sol não vai voltar. E a gente ainda bate um papo super importante sobre o papel dos negros no audiovisual brasileiro. Vem conferir todo o seu nessa segunda, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando. Pode vir, bonitão. Vem com a sua bonitinha. Boa noite. Olá, boa noite. Achar uma vaga nas ruas de São Paulo é praticamente impossível e é justamente por isso que muita gente recorre aos estacionamentos. O problema é que nem assim o motorista se livra de todos os problemas. É preciso muita atenção na hora da sinalização, que nem sempre é clara e que pode gerar uma cobrança inesperada. A placa mostra R$10 para estacionar. Mas só embaixo, letras bem miúdas informam que o valor só vale até às 18 horas. Nessa aqui também tem pegadinha.
Até parece barato, R$ 6 para estacionar. Mas as letras pequenas mostram que o preço muda com o passar das horas. A velha técnica para tentar atrair o motorista é muito comum e quem não presta atenção é surpreendido na hora de fechar a conta. Normalmente eles colocam o preço de meia hora, quando você entra e descobre o valor da hora, é um absurdo. Normalmente você não enxerga o preço, você só vê depois que você já parou no estacionamento. Nesta rua, na região da Vila Madalena, na hora do almoço, as placas têm um só preço em letras grandes. Manobristas fazem sinal para atrair clientes. Mas quando nos aproximamos é que vamos entender como funciona o estacionamento, que pode sair mais caro dependendo do período utilizado. É R$10 o período? Meia hora e 20 até as 5 da manhã. 20 direto assim? 10, 5 da manhã. Tá, então se eu ficar 1 hora é 10. Isso, aí passou, fica 20. Passou, fica 20. Valeu, obrigada. Oi, R$15 tudo? 15 até as 3 da tarde. Aí se passar, fica R$20, preço único. E quando nem placa tem? Nesse prédio comercial, o estacionamento não informa o preço. Este outro pratica várias formas de pagamento, nenhuma informada por escrito. Segundo o Procon de São Paulo, os estacionamentos são livres para cobrar pelas horas da maneira que acharem mais adequada. Mas os estabelecimentos precisam informar a política de preços de forma clara e transparente. Números grandes, seguidos de letras bem pequenininhas, ou regras que só são informadas depois que o carro está estacionado, são irregularidades que podem ser denunciadas. O que eles precisam é deixar claro para o cliente quanto estão cobrando quando ele for deixar seu carro no estacionamento. O Procon faz operações para fiscalizar os estacionamentos, que também não podem cobrar a mais caso o cliente perca o comprovante. E são obrigados a se responsabilizar por objetos deixados no veículo. Já roubaram o step do meu carro, já roubaram chave. As coisas que estão dentro do carro, você não tem garantia? Não tem garantia de que você vai chegar e achar de volta. Os pertences que ficam dentro do carro, o estacionamento é responsável. Ele se sentindo prejudicado, achando que não estava honestamente informado, ele reclama no Procon, através do telefone 151 ou do site do Procon. Em 2016, chegou a entrar em vigor no estado de São Paulo uma lei que proibia estacionamentos de cobrar apenas pela hora cheia. O valor cobrado na fração inicial dos primeiros 15 minutos teria que ser o mesmo nas frações sequentes. Porém, poucos meses depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a lei inconstitucional após reclamação da Associação Brasileira dos Shopping Centers. Desde então, sem regulamentação, só ouvimos reclamações a respeito, todas do consumidor. Um dos principais personagens e delator da Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef, confirmou à Polícia Federal em São Paulo que também participou do desvio de dinheiro público nas obras do Rodoanel durante os governos do PSDB. Alberto Youssef prestou depoimento aos investigadores da Operação Pedra no Caminho, aqui em São Paulo, há cerca de um mês. O conteúdo que veio à tona agora foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. O doleiro contou que entre 2012 e 2014 atuou como uma espécie de conta corrente da construtora OAS. Youssef disse que seu contato na empreiteira era o executivo José Ricardo Breguiroli, apontado na investigação como o chefe do pagamento de propina da OAS nas obras do trecho norte do Rodoanel. Segundo o doleiro, José Ricardo o encontrava semanalmente para repassar altas quantias de dinheiro em espécie, que variaram de 150 mil a 2 milhões de reais. O doleiro e seu funcionário Rafael Ângulo Lopes, também delator na Lava Jato, ficavam encarregados de guardar os valores e entregar aos respectivos endereços quando fossem solicitados. No depoimento, ele não citou os nomes das pessoas que recebiam a propina. José Ricardo Breguiroli, que teve o acordo de delação premiada homologado pelo STF, confirmou os repasses em depoimento. A Polícia Federal em São Paulo disse também que fazia entregas de até R$250 mil aos seus superiores na OAS para que eles pagassem propina a agentes públicos. Os nomes não foram divulgados. Ele detalhou como funcionava o Caixa 2 na empreiteira, feito para justificar os pagamentos em dinheiro vivo. Disse que os recursos eram arrecadados a partir de contratos simulados com prestadoras de serviços, que recebiam e depois devolviam o dinheiro.
A Operação Pedra no Caminho foi deflagrada pela Lava Jato em São Paulo no final de junho para apurar pagamento de propina, desvios de dinheiro público e fraude nas licitações das obras do trecho norte do Rodoanel, que ainda não ficou pronto. Entre os presos está o ex-presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço, que também já foi secretário de Transportes do governo Geraldo Alckmin do PSDB. O trecho recebeu recursos da União, do governo do estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e foi fiscalizado pela Dersa. O TCU estima desvios de 600 milhões de reais. A Dersa diz que a empresa e o governo do estado são os grandes interessados no andamento das investigações, que todas as suas obras foram licitadas obedecendo à legislação. Investigado pelo decreto dos portos, o presidente Temer disse hoje ser uma ilusão pensar que o responsável por assinar, redigir e publicar decretos seja apenas ele. Temer afirmou ter prazos curtos para assinar os textos já lidos por diversos setores do governo. Durante reunião transmitida pela TV sobre o decreto de relicitações no Palácio do Planalto, Temer criticou as alegações da Procuradoria-Geral da República de que ele tenha favorecido irregularmente companhias com atividades no Porto de Santos ao editar o Decreto dos Portos. Sem citar exatamente por qual decreto está sendo investigado, Temer afirmou que documentos como esses percorrem um longo caminho dentro do governo até chegar às suas mãos. Ele afirmou que em nenhum governo só o presidente é responsável por redigir, assinar e publicar um decreto e que seria inocência acreditar nisso. O presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Thompson Flores, disse que não pressionou a Polícia Federal para manter o ex-presidente Lula preso após o plantonista da 8ª turma, Rogério Favretto, conceder liberdade ao petista no começo de julho. A declaração contradiz o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, que assumiu o cargo há 5 meses, falou sobre o descumprimento da ordem do desembargador plantonista Rogério Favretto, da 8ª turma, para soltar Lula no dia 8 de julho. Ele afirmou que recebeu uma ligação do desembargador Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegando que não era para a Polícia Federal cumprir a decisão. Hoje, o TRF4 se manifestou sobre o assunto e disse que o desembargador Thompson Flores, em momento algum, deu ordem por telefone. De acordo com Galoro, ele recebeu ligações também da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que estaria protocolando no Superior Tribunal de Justiça contra a soltura do petista. Galoro deu detalhes ainda sobre a prisão do ex-presidente Lula. Contou que 30 homens do Comando de Operações Táticas estavam prontos para invadir o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lá dentro estava o ex-presidente Lula, que permaneceu no local por mais de 24 horas. O diretor-geral da Polícia Federal disse que foi pressionado pelo juiz Sérgio Moro para que o mandado de prisão contra o ex-presidente Lula fosse cumprido e afirmou ainda que deu ultimato para que a situação se resolvesse. Após mais de um dia de negociações, garantiu que se Lula não saísse do prédio, eles invadiriam. O petista saiu no fim da tarde do dia 7 de abril, um sábado. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do processo do Triplex em Guarujá, litoral de São Paulo. Galoro também se manifestou contra a permanência do ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele classificou a situação como excepcional e garantiu que nas novas superintendências não haverá custódias. O Partido dos Trabalhadores disse que as declarações de Galoro representam um abuso de autoridade. A legenda pede que a sociedade e as forças democráticas exijam do Conselho Nacional da Justiça, do Ministério da Justiça e do Senado pronunciamentos sobre o assunto. O juiz Sérgio Moro e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ainda não se manifestaram sobre as declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro. E o juiz Sérgio Moro aceitou denúncia hoje e transformou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em réu.
Segundo Moro, o ex-ministro mantinha quase 2 milhões de dólares no exterior e não declarados. O Ministério Público chegou a denunciar Antônio Palocci, que também comandou a economia brasileira, mas Moro rejeitou a acusação por falta de provas. Guido Mantega e Antônio Palocci foram acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, eles estariam envolvidos em atos ilícitos e que resultaram na medida provisória da crise, que beneficiou diretamente empresas do grupo Odebrecht, entre elas a Braskem. Essa é a primeira vez que Mantega vai responder à ação penal no Paraná. Ele já é réu na Justiça Federal de Brasília, na Operação Zelotes. Antônio Palocci está preso em Curitiba e já foi condenado na Lava Jato a 12 anos de prisão. Recentemente, ele fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, admitiu ter recebido 5 milhões de reais via Caixa 2 de empresário suspeito de compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse a sede das Olimpíadas em 2016. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Cabral afirmou que recebeu os valores do empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur. O dinheiro não declarado teria abastecido as campanhas de 2002 e 2010, quando Cabral foi candidato ao Senado e ao governo do Rio, respectivamente. O ex-governador disse ainda que parte deste valor foi usado para financiar outras campanhas eleitorais. No entanto, Cabral não especificou quais políticos. Confirmou também que o dinheiro foi usado no pagamento de gastos pessoais dele e da família. Rei Arthur era um dos empresários que mais tinha contratos com o governo do MDBista. Réu na Operação Unfair Play, ele está foragido. Ele é suspeito de pagar $1,5 milhão a um filho de um integrante do Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio como sede das Olimpíadas em 2016. Preso desde o fim de 2016, Cabral já foi condenado a penas que ultrapassam 120 anos. A Justiça mandou prender a cúpula da empreiteira Mendes Júnior. A ordem de prisão partiu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi expedida pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato. A decisão atinge 3 ex-dirigentes da empresa: Sérgio Cunha Mendes, Rogério Cunha de Oliveira e Alberto Elísio Vilaça Gomes. Eles foram condenados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. De acordo com os procuradores, a empreiteira pagou cerca de 31 milhões de reais de propina em contratos da Petrobras para a diretoria de abastecimento da estatal. As transações teriam sido feitas através do doleiro Alberto Youssef. A pena de Sérgio Cunha Mendes, que foi vice-presidente da Mendes Júnior, é de 27 anos e 2 meses de prisão. Rogério Cunha foi condenado a 18 anos e 9 meses e Alberto Elísio Vilaça Gomes a 11 anos e 6 meses. Todos foram condenados por Moro e tiveram as penas mantidas pelo TRF-4. No despacho, o juiz afirmou que, se tratando de crimes de gravidade, a execução após a condenação em segunda instância se impõe, sob pena de dar causa a processos sem fim e, na prática, impunidade de sérias condutas criminais. Eles terão 24 horas para se apresentar. Os executivos devem ficar presos no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde estão outros condenados da Lava Jato. A polícia investiga a ação de piratas que invadiram um navio que aguardava para atracar no Porto de Santos. Na embarcação foi encontrada mais de 1 tonelada de cocaína. O navio de bandeira italiana foi autorizado a atracar hoje de manhã no Porto de Santos. Durante a madrugada de domingo, segundo a Polícia Federal, a tripulação, formada por estrangeiros, percebeu a movimentação de homens armados no convés, se escondeu e avisou o capitão, que pediu ajuda às autoridades brasileiras. Ninguém da tripulação ficou ferido. Além da Polícia Federal, também foram acionados militares da Marinha. Nós fomos acionados por meio da Polícia Federal, ainda pela manhã do dia de ontem. Nós realizamos uma escolta desse navio mercante chamado Grande França até a sua ponto de atracação e entregamos às autoridades portuárias. O cargueiro estava a cerca de 15 quilômetros da entrada aqui do Porto de Santos, aguardando autorização para atracar. Pelo menos 4 homens armados conseguiram subir no navio.
A suspeita é que os criminosos tenham usado uma corda e um gancho para poder escalar e chegar ao convés. Eles teriam ido ao navio com uma embarcação pequena. Foram encontrados 2 contêineres abertos e revirados. Em outros 2 estavam 41 sacos pretos com mais de 1.300 quilos de cocaína. Os piratas já haviam fugido. A Polícia Federal investiga se a droga já estava na embarcação ou se foi içada durante a madrugada. Hoje à tarde, um homem prestou depoimento sobre o caso e teve o celular apreendido. A polícia disse que não vai dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Só este ano, a polícia e a Receita Federal interceptaram mais de 13 toneladas de cocaína no local. E a Polícia Federal, só que da Argentina, fez buscas no edifício da ex-presidente do país, Cristina Kirchner, após a apresentação em tribunal. A atual senadora pediu a anulação do processo em que é suspeita de chefiar um esquema de corrupção com empreiteiras. Cristina ficou em silêncio durante o depoimento de hoje no Tribunal Federal de Buenos Aires. Num documento escrito entregue ao juiz do caso, ela negou ter recebido propina durante seu governo e o de seu marido. Cristina Kirchner se disse vítima de perseguição e pediu a nulidade do processo. Depois da audiência, o juiz Cláudio Bonadil ordenou buscas no prédio em que a senadora mora, que teriam o objetivo de encontrar dinheiro escondido. Os policiais realizaram a ação sem entrar no apartamento de Kirchner, porque ela tem imunidade parlamentar. A ex-presidente é acusada de comandar uma associação criminosa formada por funcionários do governo e grandes empresários para desviar dinheiro de obras públicas. As promessas do governo turco não conseguem conter a desvalorização da lira turca. Todos os mercados do mundo refletem a crise. Com a disparada do dólar na sexta-feira e a alta contínua da moeda americana, os mercados globais estão assustados. Na Europa, vários bancos estão expostos demais no mercado turco. O Banco Central da Turquia anunciou que garantiria a liquidez e faria a revisão de índices de algumas políticas para tentar conter a desvalorização da lira turca. Mas, depois do presidente Erdogan criticar a posição dos Estados Unidos diante da crise no país, foi registrada outra baixa da moeda, que hoje caiu mais de 8%, um novo mínimo histórico que passa de 7 liras por dólar. E a crise na Turquia também continua afetando o valor do dólar aqui no Brasil, que hoje terminou o dia valendo R$ 3,89, alta de 0,86%. É o terceiro avanço seguido e o maior valor de fechamento desde 5 de julho. Já a Bolsa de Valores de São Paulo, após 5 baixas seguidas, subiu 1,28%. E é justamente esse o assunto do Comentário de Economia com Denise Campos de Toledo. Desde sexta-feira, o mercado global está em alerta diante das dificuldades da Turquia após os Estados Unidos anunciarem a taxação de produtos que importa do país. O impacto mais forte é sobre os emergentes, mais vulneráveis, como o Brasil. O forte desequilíbrio das contas públicas e as incertezas em relação às eleições afetam a avaliação de risco. Quando há um fato novo mexendo com o fluxo de investimentos, moedas e bolsas, pela maior aversão ao risco, o mercado aqui sente uma pressão mais forte. Pressão que só não é mais pesada, porque o Brasil tem reservas cambiais elevadas, que são uma garantia de que não vai dar calote. Reservas que podem ser usadas até em intervenções diretas do Banco Central. Mas o fato é que desde a semana passada o dólar avançou sobre as várias moedas. A Argentina, que já tinha recorrido ao FMI para fazer frente à desvalorização, agora elevou os juros para 45%. Isso para tentar se proteger mais. Só que até os países europeus estão sentindo os reflexos pela exposição dos bancos à dívida da Turquia, que tem o maior déficit nas contas externas do G20, combinado com a desvalorização do câmbio. A lira turca já caiu mais de 40% desde o começo do ano. Vale lembrar que a pressão sobre o mercado cambial e mesmo as bolsas começou meses atrás, com a expectativa de alta mais acentuada dos juros nos Estados Unidos, além do risco de uma guerra comercial de maiores proporções, que pode afetar o comércio e a economia global. A tendência para o mercado ainda é de acomodação. A alta do dólar aqui já diminuiu bastante durante o dia. O governo da Turquia tenta gerenciar
gerenciar a situação, anunciou a injeção de 6 bilhões de dólares do mercado para garantir mais liquidez para os bancos e reduzir essa pressão cambial. Se espera também algum entendimento com os Estados Unidos e até com o FMI. Agora, não há qualquer segurança quanto a uma acomodação mais duradoura, não só pelo ambiente externo, marcado por muitas incertezas, como pelas eleições aqui ainda bem definidas. Eleições que vão interferir nas expectativas quanto aos rumos da economia. E esses problemas que vêm de fora só aumentam o desafio para o próximo governo. Boa noite. Bem, vamos falar do tempo agora, porque olha, a passagem da última massa polar causou uma acentuada redução dos níveis de umidade do ar e a semana começou seca, principalmente no interior paulista. Aqui na capital também nada de chuva, até tivemos sol e temperaturas amenas, mas agora a noite caiu bem, viu? Neste momento faz 14 graus aqui na região da Avenida Paulista. E o que nos espera amanhã, Mariana Armentano? Nos diga. Olha, a terça-feira vai ser mais quentinha, ainda seca, mas depois lá vem o frio de novo. Nessa terça, teremos mínima de 11 e máxima de 26 graus. Na quarta, a máxima cai para 18 e o céu já enche de nuvens. E na quinta, com o tempo mais nublado e com chuviscos, os termômetros ficam entre 14 e 19 graus aqui na Grande São Paulo. Jazz a bordo. Aqui em São Paulo, um grupo de artistas resolveu apostar em uma Kombi para levar música de qualidade aos 4 cantos da cidade, no que eles chamam de menor festival de jazz do mundo. O swing e as nuances do jazz parecem combinar muito bem com a cidade. Criado pelos negros no início do século XX, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, o jazz nasce dos improvisos e do jeito quente de tocar nas ruas e calçadas. E se a música é capaz de chegar em todos os lugares, o jazz aqui em São Paulo resolveu chegar de um jeito inusitado, por meio desta Kombi. O motorista é o poeta Giovanni Bafo, idealizador do projeto Jazz na Kombi, que utiliza dos espaços públicos e o transforma em palco musical. Cara, no começo foi no susto mesmo, nós disparamos o projeto no susto, assim, sacou? Porque nós ouvimos jazz, mas não andávamos com músico de jazz, tá uma coisa bem nossa mesmo. E fomos levando pra Praça Rússia, pra Zona Central mesmo, Engabaú, favela mesmo, comunidade mesmo dura mesmo assim e tal. Menor festival de jazz do mundo, pelo menos é o que eles dizem. Desde 2014, mais de 60 bandas já tocaram em frente à Kombi. Descobrimos uma praça legal, de repente dá pra fazer, tá passando na rua, que praça legal, vamos fazer. Fazemos. Muitos têm surpresa, mas como a gente chamamos pela página, assim, acaba que vem gente que gosta de jazz já e tal. Mas o festival mesmo é uma coisa ecumênica, vamos dizer assim. Todo mundo chega, todo mundo dança, todo mundo curte. A Kombi leva o jazz para vários bairros da cidade, principalmente os mais afastados e periféricos. Geralmente são parcerias com os centros culturais e com os próprios moradores, como aqui na Vila Gomes, na zona oeste de São Paulo. É o som instrumental em contato com a quebrada. Forte aqui hoje da periferia é a ostentação. Então a gente está lutando contra esse novo conceito da ostentação e trazendo umas músicas mais periféricas realmente, o verdadeiro funk, para as molecadas e mostrar para eles também que existe outra cultura com músicas. E o que eles acham? Então, agora estão começando a vir, estão começando a entender também que não existe só baixarias em cima de música. Desde 2013, a Lei do Artista de Rua protege e regulamenta as apresentações em São Paulo, difundindo muitos trabalhos artísticos pela capital. E é na rua que o jazz se torna mais acessível e se mantém vivo. É uma questão de transformação importante pra gente, né? De levar o jazz como uma música assim que não é um bicho de 7 cabeças, né? É uma música que o pessoal curte. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, ótima semana para todos. Para nós também, Gabriel. Até amanhã. Luciana, muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o programa Todo Seu com Rony Fon. Até amanhã. Nesta terça, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, confira as últimas novidades dos famosos. Assista agora Todo Seu.